Por que a água do mar é salgada e a da chuva é doce? Uma das dúvidas mais comuns no imaginário popular das pessoas é: por que a água do mar é salgada e a da chuva não? Bom, apesar de ser uma pergunta apresentada complexa, ou seja, o seu entendimento passa pela compreensão de dois processos muito simples: o ciclo de água e a evaporação de tais gotículas que sobem para a atmosfera, no caso, desgaste das rochas. Sabemos que a água é um dos principais agentes de transformação do relevo. Ela lentamente desgasta as formações rochosas, transformando-as em sedimentos, partículas de rochas. Nesse processo, ela também retira os sais minerais existentes nesses mesmas, por exemplo, aumentando seu próprio grau de salinidade. Isso não acontece somente com as rochas litorâneas desgastadas pela água oceânica. Nos rios, esse processo também ocorre, mas na maioria dos casos, os rios desaguam em mares e oceanos, que recebem toda essa carga de sais minerais gerada. Mas isso não é tudo para explicar por que a água do mar é salgada, ou seja, e que a chuva é doce. Para isso, como já dissemos, é preciso entender algumas questões referentes ao ciclo hidrológico. A maior parte da água que evapora para a atmosfera é dos oceanos, responsável por cerca de 83% de todo o vapor emitido. No entanto, desse total, apenas 76% transforma-se em chuva para os próprios oceanos. O restante atinge as áreas continentais, de forma que as bacias hidrográficas direcionam essa água para o leito dos rios. Portanto, nos rios chove mais do que evapora, mas nos oceanos ocorre o oposto. Por isso, quando os rios desaguam novamente nos mares, ou seja, novamente no caso, elas carregam consigo mais íons e sais minerais provenientes das rochas por eles desgastadas, gerando o acúmulo de sal novamente. O equilíbrio de quantidade de sal nos oceanos só é mantido pela existência de fauna marinha, crustáceos, ouriços e outros, que utiliza parte desse sal para construir conchas, carapaças e outros elementos. Além disso, o processo de formação das bacias sedimentares faz com que esses sais minerais sejam convertidos em rochas com material residual existente em seu fundo. Vale lembrar que não são apenas os oceanos que possuem água salgada. Alguns rios e lagos também podem apresentar essa configuração. É o caso, por exemplo, do Mar Morto, que não é mar, e sim um grande lago de água salgada, abastecido basicamente pelo Rio Jordão, no limite entre Israel e Jordânia. Como nessa região o índice de evaporação é muito elevado, os sais gerados pelo rio e depositados no lago fazem com que essa localidade apresente o maior nível de salinidade do planeta, a ponto de, com exceção de algumas bactérias, nenhum ser vivo conseguir sobreviver nesse ambiente. O último aspecto a ser ressaltado é que o cloreto de sódio, classificado pela sigla NaCl, mais conhecido como sal de cozinha, não é o único entre os sais minerais existentes nos oceanos. Embora seja o maior abundante, também se encontram presentes o carbonato de cálcio, CaCO3, e o cloreto de magnésio, MgCl2, o cloreto de potássio, KCl, e muitas outras substâncias químicas. Então, aí vai a resposta por que a água do mar é salgada e a da chuva não. Isso acontece porque os rios tiram compostos, sais e minérios de terra firme e levam para o mar, tornando-o salgado. Quando a água do mar evapora e se transforma em nuvens, os sais ficam no oceano. Por isso, a água da chuva é doce e não salgada. É por isso também que a água é muito mais pura no alto de uma montanha, pois ainda não acumulou material sólido.